E aí, pessoal, vamos conversar sobre falácia, falar de falácia, ou teoria, mesma coisa, né? São coisas que os cientistas evolucionistas criam a todo momento. Eles têm que estar em foco, então eles têm que estar na mídia, né? Tem que justificar o dinheiro, os bilhões de dólares que eles gastam em pesquisas e em coisas para o próprio ego, né? Os cursos, os PhD, as palestras, isso vende muito, é uma indústria que vende muito. Então eles têm que formular teorias, senão não justifica a existência deles. Tá? Eu vou chamar a atenção para esse buraco negro agora, que é a falácia do momento. Né? Aqui é a manchete: astrônomos apresentam a primeira imagem de um buraco negro já registrada. Que fantástico isso. Depois eu vou provar que não, tá? Mais adiante eu vou mostrar que não, que eles já apresentaram outro. A imagem foi capturada pelo projeto EHT, uma rede de radiotelescópios espalhados pelo planeta. Olha só como eles conseguiram. Eles conseguiram espalhar telescópios em vários pontos do planeta, focaram num objeto, segundo eles o buraco negro, e não houve nenhum problema, porque nada se transpôs a eles. Não houve um cometa, não houve nada que aparecesse na frente para eles pegar aquela imagem. Nem planetas em órbita, nem estrelas, nada. Não teve nada ali. Ficou parado, focado e eles conseguiram. Vamos mais adiante aqui. Aqui seria a imagem. Não vou abrir esse vídeo porque senão tem direitos autorais, né? Daí eles podem impedir eu de publicar o vídeo. Aí aqui fala um pouco sobre isso, né? Aqui uma imagem. Depois vou mostrar outra imagem para vocês, antiga, tá? Aí aqui uma explicação básica: os buracos negros são aglomerados com uma enorme massa de matéria concentrada em um volume reduzido. Olha só que fantástico isso, que explicação. O que leva à distorção do espaço-tempo. Olha só. A teoria geral da relatividade de Albert Einstein, eles se inspiraram nisso, tá? Previa que qualquer estrela ou fóton que passasse perto do buraco negro seria capturado pela gravidade. Então é uma gravidade tão forte que ela captura o planeta, ela captura o que aparecer pela frente. Meteoros, então, esses perdidinhos por aí, essas pedrinhas perdidinhas por aí, já era. Daí veio o nome, um local no espaço que engole tudo que passa até a luz. Engole tudo, por isso que chama buraco negro. Né? Aí, segundo eles, seria uma forma de sucção. Até a luz. Interessante, a luz não tem matéria. Né? Olha só, se engole até a luz, que coisa fantástica isso. É justamente para fugir da nossa imaginação, para dizer que eles são os caras. A gente tem que reconhecer que eles são os caras. Eles descobriram coisas que vão além da nossa imaginação. Tá? Então aqui seria o outro vídeo. Distância. Conseguiram calcular a distância, hein? Presta atenção. 50 milhões de anos-luz. Buraco negro, cuja imagem foi divulgada nesta quarta, né? Hoje é sexta, está no centro da galáxia M87, a cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra, segundo os responsáveis pelo projeto internacional. Ele tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro. Eles conseguiram, que coisa fantástica, conseguiram medir o diâmetro dele. Cerca de 3 milhões de vezes o tamanho do nosso planeta. Olha só. E é descrito pelos cientistas como monstro. Tem que dizer que monstro é a imaginação desses caras. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Distância de 50 milhões de anos-luz, essas coisas tudo. Vamos aqui. Usando a própria ciência. Tá? Ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Ano-luz. Isso significa aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Teria um ano-luz, cada ano-luz. Explica o físico Charles Bonato, professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Essa é uma matéria do Terra. Aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Mais precisamente são a distância em metros, né? Como a velocidade da luz, que a gente aprendeu lá, 300 mil metros por segundo. Né, que esse é o valor exato dela, um pouco menos. Durante 365 dias. Só para ter uma ideia da rapidez, o tempo que a luz leva a percorrer, olha só, hein? Presta atenção. 149.597.870 quilômetros que separam a Terra do Sol é de apenas 8,3 minutos. Apenas. Então tá. Aí aqui eu apliquei uma regrinha básica, aquela matemática lá, regra 3 simples, né? Aí se cada ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros, aí eu apliquei aqui na calculadora, mas já resumi.
Nós temos então 475 trilhões de quilômetros entre nós e esse tal de buraco. A luz para percorrer esse espaço levaria 8.698 anos, aproximadamente, para chegar até a Terra. Estão entendendo? 8.000 anos. 8.700, mais ou menos. 8.700 anos para chegar até a Terra. A luz, por causa da distância entre nós e esse tal de buraco negro. Não é fantástico a imaginação deles? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu falei antes do buraco negro, né? Aqui um documentário sobre mistérios das ciências, o fim do universo, segundo eles. Eu gosto de ver essas coisas também, eu fico encantado até com algumas criatividade deles. Eu vou mostrar para vocês um pedaço disso, onde mostra a foto também de um buraco negro. Em um remoto vulcão na ilha do Havaí, os astrônomos estão monitorando uma batalha no espaço que está formatando o destino. Esse documentário é de 2015. Tá? Numa elevação de quase 4.300 metros, o telescópio Keck aproxima os astrônomos do mundo do espaço para que eles possam ter uma visão mais clara do cosmos. Eles vieram aqui porque o telescópio funciona melhor longe das luzes da cidade e no ponto mais alto possível acima do ar poluído da Terra. As condições ruins dificultam o trabalho aqui, mas para os cientistas em busca do maior mistério acima de nós, isso é o paraíso. Esta é uma localização incrível. O ar aqui é muito rarefeito, então é muito difícil trabalhar aqui, mas esses telescópios são incrivelmente poderosos. E nós somos astrônomos ambiciosos, não queremos olhar apenas para os objetos de fácil localização, queremos observar o de luz mais fraca. Assim poderemos entender os confins do universo, os objetos distantes que nos dizem algo sobre quando o universo era muito jovem. Aqui, astrônomos como Richard Ellis estão trabalhando em um problema que tem intrigado os cosmologistas desde os tempos de Edward Hubble. Eles sabem que o universo está se expandindo, mas o que eles não sabem é a que velocidade. Será difícil dizer exatamente como o universo terminará até que eles resolvam este mistério. As respostas estão no passado. Um astrônomo usa um telescópio com base no solo como se fosse uma máquina do tempo. Estamos olhando de volta no tempo para estudar galáxias distantes, saber como elas eram há muito tempo. Richard Ellis e cientistas como ele treinam seus telescópios para observar o passado. Eles estão vendo coisas que validam antigas teorias sobre o cosmos, observando objetos que a tecnologia conseguiu ver apenas recentemente. Olha aí. E o que os astrônomos estão descobrindo é que uma das previsões de Einstein em particular pode ser a responsável pelo fim do cosmos. Einstein disse que tem que haver mais massa no universo do que realmente vemos. Ele previu que havia pedaços de uma supergravidade invisível, da qual nem a luz poderia escapar. Uma das galáxias distantes descoberta pelos astrônomos revelou uma poderosa fonte de raio-x de alguma coisa que eles não conseguiam ver. Estava na constelação Cygnus e não emitia luz alguma. Mas tinha alguma coisa ali. O que quer que fosse que estivesse emitindo aqueles raios-x tinha uma massa de cerca de 7 vezes maior que a do Sol. Não havia nome para aquilo, então os cientistas o chamaram de buraco negro. Aí tá vendo? Ó? Segundo esse documentário, né, eles até filmaram. Agora tiraram foto, que estranho, regrediram então a tecnologia. É um documentário, como falei antes, vou mostrar aqui, 2015, tá? Eu já assisti esse documentário há alguns anos atrás. Eu acho que ele é até anterior a essa data aqui, mas foi postado por esse rapazinho aqui em 2015. Vamos continuar vendo mais um pedacinho? Buracos negros oferecem aos cientistas uma analogia de como funcionaria a teoria do Big Crunch. Quando certas estrelas ficam sem combustível, elas se consomem a si mesmas dentro de uma massa menor e bem mais densa que atrai cada vez mais matéria, como o Big Crunch. A força gravitacional é tão poderosa que qualquer coisa que chegue perto de um buraco negro ficará preso para sempre. Nem a luz consegue escapar. É um conceito fascinante de que algo invisível possa ser detectado e ofereça uma visão de nosso destino. Esta toalha escura representa... Não precisa mais ver, né? Agora eles vão explicar de outra forma. Tá, pessoal? Então,
segundo eles, esse buraco negro ele causa o tal do Big Bang, é o contrário do Big Bang, né? Big Bang é aquele que explodiu. Eles conseguem gerar vida com explosão. A explosão só gera destruição, né? Mas para eles a explosão gera vida. Tem até um documentário muito bom aí na internet chamado Sapo Não Vira Príncipe. Eu recomendo que vocês vejam, tá? Para quem não viu ainda, que veja. Que eles pegaram os gurus deles, evolucionistas, e humilharam. Os cientistas criacionistas humilharam. Chegou até o Dalvik lá, chegou até a pedir para desligar a Khan. Teve uma hora que ele não conseguia responder o que era a perda genética, né? Perca de informação genética, porque uma explosão gera perda. Explosão explode, o nome já diz, né? Então não pode gerar vida de uma explosão. E esse fenômeno aí é o contrário. Ele pega tudo que foi explodido e toma de volta. Os caras são fantásticos. Daqui a pouco só falta eles dizer que vai entrar de um lado, que o buraco negro tem dois lados. Num lado ele entra a matéria, no outro ele sai a vida, ele explode, que é o que dá Big Bang a outras galáxias. Só falta essa, tá? Só falta essa, não se surpreenda se vier com essa aí. Então tá, pra nós, tá? Eu tô postando isso porque é mentira, né? Já deu pra perceber, é mentira. Até usando a própria ciência, não tô nem usando a fé. Não preciso justificar nada através nada da fé através da ciência, não há necessidade, a gente crê. A gente não precisa ver para crer, né? É o que diz a Bíblia, a gente vive pela fé. Mas os cientistas criacionistas, muitos deles não são cristãos. Muitos deles nem creem em Deus, mas eles creem numa força superior, sabe? E é até meio contraditório o que eu estou falando para vocês. Eles creem que existe um arquiteto por trás disso, que não pode ser do acaso. Não faz sentido mesmo, né? É estupidez. Então, é da natureza dos evolucionistas desprezarem Deus. O ego deles é mais forte, eles são mais altos, eles são os PhDs, isso, aquilo, outro, e são constantemente, sabe, são revoltadas as teorias. E o nome já diz, teoria é falácia, teoria é mentira. Porque senão seria comprovado, aí deixaria de ser teoria, entendeu? Tá bom, então a gente, só para explicar queria deixar bem claro, né, o que está acontecendo hoje, né, tem que tomar um posicionamento, porque eu achei tão ridículo, sabe, uma coisa tão baixa que eles estão usando. Eles estão usando computação gráfica para editar, né, tipo filmes assim, produzirem fotos. Eles têm grandes estúdios, chegaram a produzir o homem pisando na lua com vento e tudo, imagina, né, que eu também não creio que o homem esteve na lua por causa do cinturão de Van Halen. Quem quiser pesquisar, pesquisa, quem quiser crer, acredita, né, mas a Bíblia, quando Deus fez o nosso mundo, a Bíblia diz que a Terra era sem forma e vazia, então ela já existia, claro que existia, mas era sem forma e vazia. Depois ele passou a criar as coisas. E ele deu domínio para o homem, mas abaixo do céu, está escrito lá, domine tudo, abaixo do céu, nunca acima do céu. Então o homem não pode, sabe? Existe um limite. O homem pode ir até um limite, onde estão os satélites e tal, mas não pode passar dali. O homem, a carne, né? Porque o cinturão de Van Halen iria destruir todos, só com a irradiação. Tá, pessoal? Então a gente ficamos por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar da maneira mais fácil possível, né? Usando os próprios dados científicos ali, né? Imagina, 8.700 anos para chegar uma imagem aqui daquela distância até a Terra, né? É uma coisa que chega a ser até estúpida, E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, é nisso que a gente crê, a gente vive pela fé. Apocalipse tem uma passagem que eu gosto muito, acho muito bonita, que fala: digno és, Senhor, de receber honra e glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. São, está ali presente, ele continua criando, tá? E a gente vai continuar assistindo essas coisas, porque a ciência aí é o foco. A indústria, né? O dinheiro, o amor ao dinheiro, então eles precisam serem muito importantes, precisam alimentar os seus egos e os seus bolsos também, né? Para justificar a própria existência. Tá bom? Um abraço então, Deus abençoe a todos. Tchau.